Senhor, Senhor, quantos dizem essa expressão e quantos já disseram ao longo da história, né? E para muitos deles a palavra de Jesus é: afasta-se de mim porque eu não conheço vocês. Vamos conhecer mais essa história? Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 13, acompanhando a viagem de Jesus por Israel, viagem que vai terminar lá no sul, em Jerusalém. E nesse momento Jesus então viajando, se você quer saber um pouquinho mais do contexto, volte no primeiro vídeo desse capítulo, do capítulo 13, ele dá mais contexto, mas aqui Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. E aí alguém perguntou assim: Senhor, é pouca gente que se salva? A gente não sabe se a pessoa perguntou isso porque Jesus era o Salvador e os seus discípulos eram poucos, né? Tinha todo Israel, mas tinha pouca gente com Jesus. Ou porque essa pessoa estava preocupada, assim, pensando, puxa, tem todo mundo, né? Será que é pouca gente que vai ser salvo? A gente não sabe, mas a pergunta foi boa. E a resposta está aqui para toda a terra. O Senhor falou, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu digo a vocês que muitos vão tentar entrar e não vão conseguir. Então ele está falando que a salvação é algo como uma porta estreita. Não dá para passar fácil, não passa de qualquer jeito, não passa assim, né? Tem que ter esforço. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre a porta. Então, vai ter uma hora que o dono da casa vai fechar a porta. A gente não pode ficar pensando assim, o evangelho é pouca coisa, né? A gente precisa entender que aquilo que não custa nada não tem valor. É simples assim. O evangelho, a salvação, ela é de graça porque alguém pagou com o seu sangue. Então, ela custa muito caro. A gente não consegue pagar pela salvação. Jesus pagou com o sangue dele. Então, ela não é de graça, assim, no sentido de que não tem esforço nenhum. Tem. Dele. E nós tem esforço? Tem. A porta é estreita. Ele falou, se esforcem para passar. A gente não consegue garantir por nosso esforço a salvação. A gente não compra a salvação, a gente não conquista, a gente recebe. Mas é assim, é só ficar sentado na cadeira? Não, tem uma porta lá para passar, tem uma porta estreita. Se esforcem, porque uma hora essa porta fecha. Uma hora essa porta fecha. Se não de outro jeito, quando a sua vida acabar, quando a minha vida acabar, a porta fechou. Acabou. E a gente nunca sabe que dia que a gente parte, né? Mas haverá um dia do julgamento. E aí o pessoal fica lá fora, Senhor, abre a porta. E ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Quem não se esforçar para entrar por essa porta vai receber essa resposta. E aí você quer saber assim, mas o que é esse esforço? O que eu tenho que fazer? Aí Jesus vai lhe responder isso. Vocês dirão, preste atenção aqui, importante. Vai ter um pessoal que vai dizer assim, por que a gente merece entrar? Porque nós comemos e bebemos com Jesus, contigo. E ensinasse nas nossas ruas. Ou seja, estivemos por perto de você. Quer aplicar isso no dia de hoje? Eu sou de uma religião cristã. Eu vou à igreja todo domingo. Eu sou batizado. Eu pago lá um valor por mês, ou por semana, ou por ano. Meu casamento foi feito na igreja. Viu? Eu sou da turma. E aí Jesus falou assim, eu não conheço vocês, não sei nem onde é que vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Então o critério não é estar por perto. Está por perto e pratica o mal? Não te conheço, é a palavra de Jesus. Ali, no local de rejeição, haverá choro e ranger de dentes. O que é choro e ranger de dentes? Tristeza e ódio. Esse ranger de dentes é uma expressão para pessoa com raiva. Então os excluídos do reino vão ter a resposta de tristeza e ódio. Porque vocês vão ver Abraão, Isaque e Jacó, que são os grandes patriarcas, não só da religião judaica, mas do cristianismo. Esses lá foram usados por Deus para formar o povo de Israel, de onde veio, então, onde foi colocado o Messias, para alcançar toda a terra. Então eles são importantes para o reino de Deus como um todo, né? Vocês vão ver Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino, mas vocês não. Vocês vão ser excluídos. Pessoas vão vir do norte e do sul,
do Oriente e do Ocidente, e vão ocupar os lugares à mesa no reino de Deus. Judeus estavam ali ouvindo Jesus. Para muitos judeus, o reino de Deus era herdado, herança de sangue. Descendente de Abraão, herda. Não é descendente, fora. E ele falou, não. Quem pratica o mal não entra. E vocês vão ver, Abraão, Isaque e Jacó, que eles chamavam de seus patriarcas, né? E são, de fato, os patriarcas, né? E mais os profetas. E vocês não vão entrar. Porque praticam o mal. E ainda mais, vai entrar gente que não está aqui. Gente do norte, do sul, ou seja, outros povos, povos não judeus. Eu e você, por exemplo, né? Gente do norte, do sul, do oriente, do ocidente, e vão se sentar na mesa no reino de Deus. Sentar à mesa quer dizer comunhão, intimidade. Falar para alguém assim, ó, a pessoa vai se sentar à mesa no reino. É lugar especial, não é só entrar, não é só entrar no reino de Deus e ficar lá no portão do reino de Deus. Não, vem cá e se senta à mesa. Ou seja, lugar de honra, proximidade com Deus. E o Senhor falou assim, de fato, há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão últimos. E aí o povo pega isso aqui, distorce tudo, né? E fala que quando chega atrasado para a reunião, os últimos serão os primeiros. Não, filho, Jesus está falando sobre a entrada no reino de Deus. Pessoas que se acham parte do reino de Deus porque estão por perto da religião. E ele fala, não, vai ter gente que você nem sabe quem é que vai estar lá dentro do reino de Deus. Gente que ainda vai chegar. Gente que ainda vai ser alcançada pelo Evangelho. Então, se você está hoje aí confiado na sua posição de cristão, de repente um cristão antigo, né, com 50 anos de caminhada na fé, mas pratica o mal, o Senhor está falando assim, olha, tem gente que nem nasceu ainda e que vai passar na sua frente e vai entrar no reino. E eu vou dizer assim, não te conheço porque você pratica o mal. Está percebendo? Entendeu o que é a porta estreita? A porta estreita não é frequentar uma religião. Não é os ritos da religião. Frequentar o rito é tudo bom para quem pratica a fé em Jesus Cristo. Agora, quem faz tudo isso e pratica o mal, não está com Jesus. É só você olhar um pouquinho da história. Pessoas terríveis na história eram pessoas religiosas também. E aí? Então você quer praticar o rito da sua fé? Pratique. Mas que esse rito seja a expressão de uma relação com Jesus, de uma relação de buscar essa porta estreita, de caminhar com Cristo, de andar segundo o que Ele ensina, para que você também se sente à mesa do reino, para que eu e você nos sentemos a essa mesa junto com pessoas que hoje nem ainda ouviram falar do Evangelho, mas que ouvirão, crerão e serão recebidos no reino de Deus. Naquela mesma hora, ele estava ali pregando, e isso doeu para o pessoal. O pessoal que se confiava em herança de sangue e dizia assim, nosso pai é Abraão, isso doeu. Ouvir que estrangeiros sentariam-se à mesa com Deus e eles não, doeu. E aí já entraram de sola. Sai, vai embora daqui, porque o Herodes quer te matar. Era o jeito de afugentar Jesus. Jesus estava ainda numa porção mais para o norte, porque se Herodes era a figura do momento, quer dizer que Jesus não estava na Judéia, porque Herodes governava na Galileia, que era para o norte. Então aquela corre, foge, Herodes quer te matar. Eles queriam que Jesus saísse dali para se incomodar eles, porque ele estava pregando contra eles. E ele responde assim, vão responder para aquela raposa. Ele considerou que eles eram emissários de Herodes. Então vão lá e levem de volta para aquela raposa. E não pensem em raposa aqui como um elogio, tá? Ele está falando aqui de um animal, a raposa, ela era usada muitas vezes assim como metáfora para coisa ruim, tá? Entra escondido, pega o que não é seu, causa estrago. Vamos dizer para aquela raposa, eu expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã. E no terceiro dia estarei pronto. Quando ele fala aqui hoje e amanhã, mas ele fala terceiro dia, a gente quando olha daqui para essa história entende que não era literal. Por causa da ressurreição, a ressurreição no terceiro dia. Então Jesus está falando assim, eu vou continuar pregando por mais um tempo e depois é que vai chegar a minha hora.
Mas eu preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Então ele sabia que ele não ia morrer ali. Não, o lugar de profeta morrer é em Jerusalém. Ele não estava em Jerusalém ainda. Ele falou, não, eu vou continuar ensinando, eu vou continuar curando. Depois eu vou estar pronto. Mas eu vou estar pronto quando? Lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Lá que é o lugar de morrer. E aí ele solta então um lamento. Esse lamento é importante a gente entender para nós, para as nossas cidades, para a nossa vida hoje. Eu já vou lhe explicar isso, mas vamos primeiro para o lamento aqui para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos? Como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. A casa de vocês vai ficar deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Primeiro eu vou lhe explicar lá para Jerusalém literal há 2000 anos atrás. Jesus é o Senhor, Ele é Deus. Ao longo da história de Jerusalém, Jerusalém se afastou de Deus. Jerusalém, quando começou a história de Jerusalém com o povo de Deus, né, era uma capital de um outro povo chamado Jebuseus. O rei Davi, numa guerra, ele conseguiu entrar nessa cidade, fez a cidade a sua capital. Lá primeiro foi feito uma barraca, um tabernáculo, uma tenda, né, para a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Foi algo maravilhoso. Depois foi feito um templo. Davi juntou o material e Salomão construiu o templo. Foi algo mais incrível ainda. Só vou lhe dar um toquezinho rápido aqui, tá? Eles montaram todo o ritual do local. Tinha lenha para fazer fogo, porque ia ter lá toda uma questão da chama do templo e tal. E aí Salomão faz uma oração para Deus e Deus responde com fogo do céu e Deus acende a lenha. O negócio literalmente pegou fogo, né? Foi maravilhoso. Anos depois, eles estavam matando criança do lado de fora de Jerusalém, sacrificando ao demônio. Então a coisa desandou total. E aí Jesus faz esse lamento. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Ele enviou, ao longo da história, profetas e outras pessoas para chamar Jerusalém para o arrependimento. O que o povo fazia? Matava, apedrejava. Isaías, o profeta, serraram no meio. Ele se escondeu num tronco oco de árvore, serraram o tronco com o homem dentro. Era esse o destino dos profetas. E o Senhor falou, eu queria reunir vocês. Que nem a galinha, né? Tem os pintinhos, a galinha não reúne, protege os pintinhos. Eu queria proteger vocês, mas vocês não quiseram. E a casa de vocês vai ficar deserta. Jerusalém, no ano 70, foi invadida por tropas romanas. E Jerusalém ficou, durante muito tempo, um lugar deserto sem o povo de Israel lá. E o Senhor falou, vocês não vão mais viver, até que digam bendito que vem em nome do Senhor. Porque Jesus vai voltar. E aqui nós temos um vislumbre rápido, que vai ser mais bem explorado em outros livros da Bíblia, que o povo de Israel, esse povo que está hoje lá no Oriente Médio, naquele país de Israel que está lá, esse povo vai dizer, bendito o que vem em nome do Senhor, se referindo a Jesus Cristo voltando sobre as nuvens com poder e glória. Isso é mais bem explorado mais à frente e também mais atrás em alguns profetas do Antigo Testamento. Mas entenda, Israel tem um papel muito importante nos eventos do fim ainda. E eles dirão sim, bendito que vem em nome do Senhor, muita coisa boa ainda vai acontecer. Pegue isso aqui e aplica para nós. Aplica para nós. Quantas vezes, em quantas ocasiões o Senhor Jesus hoje está chamando o seu povo nas suas congregações em toda a terra, tentando congregar as pessoas no arrependimento. Quantos grupos cristãos hoje estão vivendo completamente desenfreados no pecado? Ao longo da história cristã e ainda hoje. Quantas comunidades que põem uma placa na porta com o nome de Jesus, que praticam o mal e a perversidade de maneira pública, que todo mundo sabe. Dentro de comunidades cristãs no mundo todo, em quantas que acontece exploração do necessitado, do pobre, em quantas que acontece
falta de misericórdia com o doente, com aquele que está afetado pela tragédia. Em quantas que estão acontecendo ensinos que violentam a palavra de Deus e que as pessoas acreditam que estão servindo a Deus por fazer o mal? Em quantas comunidades cristãs ao longo desses 2000 anos de história e ainda hoje se ensina a violência física contra não cristãos? Para todos esses, a palavra é: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos? Quantas vezes? Mas vocês não quiseram. Lembre que do Antigo Testamento até o finalzinho do Novo, sempre que o Senhor Deus traz juízo, julgamento, sempre que ele pesa a mão, sempre começa dentro da casa de Deus. Sempre é ali que ele começa a limpeza. O único lugar em que Jesus entrou, pegou uma corda, fez um chicote e saiu derrubando mesa, foi o templo. Você só vê apóstolo dando palavra de ordem e gente caindo morta em reunião da igreja, de gente tentando enganar o Espírito Santo. Então, nós, povo de Deus, precisamos do quê? Arrependimento. Hoje, agora, nós precisamos de arrependimento e de dar frutos dignos desse arrependimento. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.